E se eu te dissesse que o governo americano já admitiu ter capturado um disco voador e depois voltou atrás? Inclusive, tem muita gente assistindo o novo filme do Spielberg sem fazer ideia de que ele é baseado nisso. Estamos falando do caso Roswell. Tudo aconteceu em julho de 1947, quando um fazendeiro chamado William Brazel encontra destroços espalhados pela sua propriedade, que ficava perto da cidade de Roswell, no Novo México. Ele se aproxima e o que encontra não faz sentido. Metal fino como papel, mas impossível de rasgar, hastes leves demais para fazerem sentido, algo que ele nunca tinha visto antes. E foi direto comunicar às autoridades. E é aqui que a história fica bizarra. A base militar de Roswell divulgou um comunicado oficial dizendo que havia recuperado um disco voador. Obviamente, a notícia foi parar em jornais do país inteiro. E pela primeira vez, o próprio exército americano parecia confirmar publicamente um objeto desconhecido. Mas poucas horas depois, tudo mudou. Em uma coletiva de imprensa, o general Roger Ramey aparece com os supostos destroços do objeto nas mãos e revelou que era só um balão meteorológico, ou seja, caso encerrado. E por décadas o caso saiu dos holofotes. Até que, no fim dos anos 70, o major Jesse Marcel, oficial que recolheu os destroços com as próprias mãos em 1947, decidiu quebrar o silêncio. Ele contou que o material exibido para a imprensa naquele dia não era o mesmo que ele havia coletado na fazenda, que houve uma troca e o verdadeiro material, segundo ele, não era comum. Era extremamente leve, voltava ao formato original depois de amassado e não queimava nem com fogo direto. E foi o suficiente para o caso voltar com tudo. A partir daí, a história começou a ganhar mais camadas. Segundo testemunhos que vieram à tona nos anos seguintes, o que Brazel encontrou na fazenda foi só um pedaço do que realmente caiu. O disco completo, esse sim intacto, teria caído num segundo local mais distante dali e não estava vazio. Esse disco teria caído com tripulantes. Os relatos descrevem que eles tinham aproximadamente 1,5 metro de altura, cabeças desproporcionalmente grandes e olhos enormes e escuros. A descrição que anos depois o mundo todo passaria a reconhecer como Grey, o alienígena mais replicado da cultura pop. Na década de 90, a Força Aérea Americana finalmente apresentou uma nova versão oficial. Os destroços seriam do projeto Mogul, uma operação ultra-secreta para detectar testes nucleares soviéticos usando balões com refletores de radar. Segundo o governo, a história do balão meteorológico foi inventada só para proteger esse projeto que era confidencial. Eu acho isso bem estranho. E é óbvio, pessoal, que esse é só um resumo desse caso, cada parte dele renderia horas de vídeo. Mas então fica a pergunta, Roswell foi só um projeto secreto do governo ou o maior acobertamento extraterrestre da história?